Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar estudando os livros da Bíblia. Nós estamos numa série que traz o resumo de cada livro da Bíblia, para que você possa ter uma noção geral, da história bíblica, do conteúdo bíblico. Isso não significa que você pare por aí, mas que você possa depois, com curiosidade, continuar estudando esses conteúdos para aprender cada dia mais sobre a palavra de Deus. Amém? Hoje nós vamos estudar sobre o livro de Esther. Esse livro se passa na época do rei Xerxes, ou rei Assuero, que eram os dois nomes que ele tinha, por volta de 485 a 465 a.C. Esse livro aconteceu um pouco antes, nessa história, aconteceu um pouco antes de Esdras e Neemias, que nós já estudamos. Então, Esdras aconteceu por volta de 457 a.C., Neemias por volta de 445 a.C. Então, o Esdras e o Neemias acontecem depois do que nós vamos contar hoje, que é a história de Esther. Bom, como que começa esse livro? Ele conta que o rei Assuero, ou esse rei Xerxes, que era do Império Medo-Persa, estava dando um banquete para todos os governadores das províncias, para os principais lá do seu reino. E ele ficou vários dias fazendo esses banquetes. Naquela época as festas duravam muitos dias, né? E durante esse banquete, além dele mostrar a grandeza do reino, das suas terras, ele, em certo momento, chamou a sua rainha, que era a rainha Vasti, para mostrar para eles como ela era bela, como ela era exuberante, e ela se recusa a ir a esse banquete. E as mulheres não tinham esse poder na época, né? Elas tinham que obedecer lá o que o rei falava, o que o marido falava, e ela se recusou a ir. Talvez a Bíblia não fala o motivo, né? Mas talvez porque ela se sentiu um objeto sendo mostrada ali perante todos. Nós não sabemos o motivo, mas o fato é que Vasti se recusou a ir a esse banquete. E o rei ficou muito nervoso com isso, né? E falou que ela não ia mais, juntamente ali com os nobres, consultou eles, conversou, ela não iria mais ser rainha, ela ia ser deposta do seu posto de rainha, nunca mais ela ia vir ao rei, né? Assim, nunca mais ele iria chamar ela como esposa, tudo, ela ia ficar, tipo, afastada, assim, né? Exilada. E ele iria durante esse período, chamar virgens de todo o reino para que estivessem no seu harém, durante um ano, se preparando para chegar até o rei, para ele escolher uma nova esposa. Então, tinham vários povos que compunham o Império Medo-Persa, porque ele tinha conquistado várias terras. Então, tinha povo de toda a origem ali. E dentre esses povos que estavam ali, tinha também o povo judeu, e dentre o povo judeu existia uma moça que se chamava Hadassa. Hadassa tinha um nome, esse nome era o nome judeu, mas o nome correspondente no Império Persa era Esther. E Esther, vamos chamar ela daqui para frente Esther, né? Então Esther era prima de Mardoqueu, que era também um judeu que estava ali, para que você entenda os personagens agora aí na história. E dentre essas virgens que foram tomadas de todo o reino para compor o harém do rei, para que dentre elas fosse escolhida uma rainha, Esther foi junto, né, com essas moças. E elas tinham uma preparação ali de um ano para que elas pudessem aparecer diante do rei. Então elas tinham todo um tratamento de beleza, lá de pele, dos cabelos, não sei o quê, para que elas ficassem em condições, né, de serem apresentadas ao rei segundo a cultura deles. E quando Esther, ou Hadassa, né, foi convocada para ir a esse harém, elas não tinham opção, né, elas tinham que ir de qualquer forma, o primo dela, Mardoqueu, falou assim, olha, não declara que povo que você é, né? Você vai, conversa lá, normal, não fica falando de que povo você é. E ela obedeceu. Passado um ano, as moças começaram a se apresentar ao rei. E dentre essas moças, né, de todas elas, o rei se apaixonou por Esther. Diz a Bíblia que foi a que ele mais amou, foi ela. E aí ele a coloca como rainha no lugar da Vasti. Então ela se torna rainha do Império Persa, olha só, né? Uma judia, uma moça do povo de Deus, que foi levada ali para o harém, foi escolhida dentre todas para ser a rainha colocada no lugar de Vasti. O seu primo, Mardoqueu, nessa época, descobriu uma conspiração contra o rei. Ele percebeu que dois eunucos lá estavam conspirando
acho que é Bigtan e Teres, se eu não me engano o nome deles, ele percebeu que eles estavam conspirando contra o rei, para matar o rei, para fazer mal para o rei, e ele avisou Esther e Esther avisou o rei. E aí isso foi colocado nas crônicas dos reis, né? Essa boa ação de Mardoqueu ou Mordecai, né? Em algumas bíblias está com um nome ou outro, mas significa a mesma coisa. Então o Mardoqueu avisou, foi colocado lá nas crônicas que ele fez isso, todo mundo que fazia uma boa ação era colocado lá, né? Naquele livro real e tudo, e passou algum tempo. Depois de algum tempo, tinha um dos principais ali do governo do rei Xerxes, do rei Assuero, que se chamava Amã. E esse Amã, ele era muito soberbo, muito orgulhoso, ele gostava muito de poder. E toda vez que ele passava, ele queria que as pessoas se reverenciassem, né, se prostrassem perante a ele. Só que Mardoqueu não fazia isso, porque Mardoqueu, como ele cria em Deus, ele acreditava que a gente só tinha que se prostrar diante de Deus e não diante de homens. E ele não se prostrava. E esse Amã começou a ficar irritado com ele, né? Como que esse cara não se prostra, né, perante mim? E pegou uma birra de Mardoqueu. E aí, até então, ele tentava sempre prejudicar o Mardoqueu. Chegou um dia que ele falou assim: quer saber? Eu não vou fazer mal só para ele, eu vou fazer mal para o povo dele, para pegar mesmo ali aonde dói nele, né? Que é todo o seu povo. Então ele foi para o rei Assuero e falou assim que os judeus, né, eram um povo muito rebelde, que já tinha acontecido de outras vezes em outras cidades, que eles se levantavam contra o rei, que eles estavam fazendo uma conspiração para derrubar o rei, fez toda uma mentira ali para que o rei acreditasse naquilo e fizesse um edito real, que naquela época o edito dos medos e dos persas não se podia revogar, ou seja, se o rei determinasse alguma coisa, nem que ele voltasse atrás, ele não podia desfazer, né? Então, o que ele determinasse estava determinado para sempre, selou já era. E aí ele pegou e falou, esse povo, né, todo rebelde e tal. Aí o Amã falou assim, então me dê autorização para que eu mate esse povo, né, para que a gente elimine esse povo daqui, para que não haja uma conspiração real aqui, né. E aí ele pegou e deu lá a autorização, pegou e selou e deu essa autorização que podia matar os judeus. Só que o rei não sabia que a Esther, que ele tanto amava, que era a rainha dele, era judia. E ela ficou assim, apavorada quando soube desse edito, porque aí todos os judeus iriam ser mortos, né? Inclusive ela. Aí o Mardoqueu, sabendo disso, né? Quando viram lá pregoado que os judeus iam ser mortos e tudo, ele pegou e falou com a Esther e falou assim: olha, Esther, quem sabe, no capítulo 4 ele fala isso, né? Quem sabe para um tempo como este, você não foi elevada rainha para salvar o nosso povo, né? Então que você possa interceder aí junto ao rei pelo nosso povo. Aí Esther pensou em toda uma estratégia, né? Para que ela pudesse falar e ajudar o seu povo. Então, e ela sabia que era o Amã que tinha feito isso, né? Por raiva de Mardoqueu. Então ela chegou lá na presença do rei e falou assim: rei, eu queria fazer um banquete hoje para você e para o Amã. Aí ele pegou e falou assim: tá bom, né? E aí o Amã se sentiu assim: ai, nossa, eu fui escolhido, né? para esse banquete, acho que a rainha vai me honrar, né? Aquela soberba dele. E ela já estava pensando em denunciá-lo, né? Nesse banquete. Nessa noite, depois que ela convidou para o dia seguinte, nessa noite, o rei teve uma insônia. Olha como Deus faz as coisas. Ele teve uma insônia terrível, não conseguia dormir de jeito nenhum. E aí ele pegou aqueles livros lá das crônicas, né? Aqueles livros reais que contam, né? O que aconteceu. E começou a ler para ver se dava sono, né? Ele, lendo aquilo, ele viu lá que Mardoqueu, que era um judeu, tinha livrado o rei da morte quando ele denunciou duas pessoas que estavam fazendo uma conspiração. Ele falou, poxa vida, né? Perguntou lá para os servos dele, o que foi feito a esse rapaz aqui, né? Que salvou minha vida, né? O que foi feito a esse homem? Que eu desejo honrá-lo, né? E aí eles falaram, não foi feito nada. Aí ele falou assim, não, então eu vou honrar esse rapaz, né? E aí, no dia seguinte, quando a Amã estava com ele lá, ele falou assim, Amã, o que a gente pode fazer para uma pessoa que a gente quer honrar, para que ele se sinta assim muito honrado? Mas ele estava perguntando porque ele queria fazer isso para Mardoqueu.
E o Amã falou, pensando que era para ele, né? Falou assim: eu acho que o senhor deve colocar uma veste do senhor real nele, colocar ele sobre um cavalo e passear sobre a cidade, e as pessoas falando assim: este é o homem a quem Deus deseja honrar. E ele pensando que isso ia ser feito com ele mesmo, né? Aí o rei virou para ele e falou assim: olha, então faz o seguinte, Amã, pega esse rapaz aqui, esse Mardoqueu, coloca ele num cavalo, veste ele com vestes reais e leva ele pela cidade. E você vai falando assim: olha, isso seja feito ao homem que Deus deseja honrar. Imagina, ele ouvir isso. Aquilo tudo que ele achava que era para ele, era para o inimigo dele, para o Mardoqueu. E aí ele teve que fazer isso, né? Porque o rei pediu, e aí lá vai ele, lá honrar Mardoqueu. Deus queria honrar Mardoqueu. Ele não, ele era o inimigo. Mas ele teve que fazer isso porque Deus determinou dessa forma. Bom, enfim, aí foi honrado Mardoqueu. Chegou o momento do banquete. Quando Iamã tinha preparado uma forca para o Mardoqueu, que ia ter a matança lá dos judeus, e ele queria pessoalmente matar o Mardoqueu e a sua família lá na forca. E ele foi para o banquete. Nesse banquete, então, estava o rei, o Amã, que era esse conspirador inimigo, né, dos judeus, e a esposa do rei, que era Esther, que era judia. E aí ela falou para ele, falou, olha, rei, estou sabendo do edito, né, de que os judeus todos, todo o povo dos judeus será morto. Isso foi falado por Amã, né? Que ele falou que esse povo era rebelde, que esse povo queria o mal do Senhor e tudo. E eu quero declarar que eu sou judia, então eu vou morrer junto com eles. E eu gostaria de interceder pelo meu povo, para que isso não acontecesse. E aí o rei ficou nervoso demais, assim, porque ele amava Esther. E aí ele olhou para a mãe e falou assim: quem mandou você me levantar contra esse povo? Dizendo que eles eram conspiradores, que eles queriam o meu mal, e agora a minha esposa vai ser morta por conta, né, disso. E o rei ficou enfurecido com a irmã. E ela pegou e mostrou que os judeus não tinham intenção nenhuma, muito pelo contrário. O Mardoqueu, que era o tio dela, ainda até ajudou ele, né, salvou ele. Falou, é mesmo, aquele que eu mandei honrar. Tal. E aí ele viu que era tudo uma conspiração de Amã, porque tinha raiva de Mardoqueu. E aí ele ficou com tanta raiva de Amã que aquela forca que Amã tinha preparado para matar o primo de Esther, o Mardoqueu, ele falou assim: você vai ser morto nessa forca. Ele e a família dele foram mortos nessa forca. E aí, que fazer com os judeus? Porque o edito do rei já tinha dado que eles podiam ser mortos, e eles tinham muitos inimigos. Ele falou assim: olha, esse edito eu não posso revogar, porque é um edito medo-persa, mas eu posso mandar um outro edito dizendo que os judeus todos podem se defender da forma que eles quiserem quando essas pessoas tentarem matá-los nesse dia. Então, esse dia eles vão poder se defender de todas as formas contra eles para que eles possam preservar a sua vida. Então, ele deu um edito assim, pelo menos para eles poderem se defender. E ajudou com armas, com coisas, tudo, né? E aí teve essa luta, né? Alguns tentando matar os judeus se defenderam, venceram e eles foram libertos, né, livres dessa acusação, porque Deus movimentou todo esse palco. Olha só o que Deus fez, né? Fez o rei ter a insônia, descobriu do Mardoqueu que ajudou ele, saber que ele era primo da Esther, que Esther era judia e que a mãe que estava conspirando e matou a mãe. E tudo isso aconteceu para quê? Para que o povo de Deus fosse salvo. E eles até chamaram esse dia e sempre comemoram esse dia como o dia de Purim. Purim significa sortes, né? O dia que Deus mudou a sorte do povo, né? De um edito de morte para que eles pudessem se libertar e ter vida e ter uma nova vida ali no reino. Tanto que depois Mardoqueu foi um dos principais ali, o segundo ali do reino do rei Assuero, porque ele viu que ele era um homem de confiança e ele era parente de Esther, né? E foi colocado ali como um homem de muito prestígio, muito poder, no lugar do Amã, né, que era o principal naquela época e que acabou morrendo por conta de toda essa conspiração que ele fez contra o povo de Deus. Então, veja, esse livro nos ensina o seguinte, nos ensina várias coisas, né, tem várias lições, mas principalmente que Deus nos coloca em lugares que às vezes nós não entendemos, mas que vai ter
toda uma explicação, todo um motivo por que Deus nos coloca em determinadas posições para que haja livramentos, para que haja uma mudança de sorte, tanto na nossa vida quanto na vida da nossa família, do nosso povo. Esther, quando ela foi chamada para estar lá no harém, ela foi obrigada a ir para lá, ela pode ter achado aquilo muito ruim. Poxa, tiraram a minha liberdade, agora eu vou ser obrigada a ser dada como esposa a uma pessoa que eu nem conheço, esse rei pessoalmente. Ela poderia ter achado isso muito ruim. Mas depois, quando tudo isso aconteceu, quando ela foi escolhida como rainha, quando ele tratou ela muito bem, ela ali se apaixonou pelo rei também, e ela pôde salvar o seu povo, dado que ela era judia, né, de toda essa conspiração. Veja como Deus preparou tudo e às vezes ele nos coloca numa situação exatamente onde a gente tem que estar e a gente não entende no começo, mas depois a gente acaba entendendo e vendo a mão de Deus em tudo isso. Segundo lugar, não adianta as pessoas se levantarem contra você se você for povo de Deus, se você estiver com Deus. Não adianta as pessoas se levantarem como Amã fez aqui, não adianta os inimigos conspirarem, porque Deus sempre vai mover as situações do universo a teu favor. E no caso ali, ele fez o rei ter insônia e ler justamente aquela parte do livro onde o Mardoqueu tinha ajudado ele. Deus vai fazer coisas acontecerem na tua vida que você não tem controle, nós não temos controle, mas Deus tem controle sobre tudo. Ele vai fazer as coisas encaixarem perfeitamente para que tudo aquilo que ele pensou sobre a sua vida, os pensamentos de paz e não de mal, como diz a palavra, possam se cumprir na sua vida. Todas as promessas de Deus possam se cumprir na sua vida. E quando nós somos fiéis, quando nós fazemos a coisa certa, a Bíblia diz, seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Foi assim que aconteceu com Mardoqueu. Ele fez ali o que era certo fazer, proteger o rei, avisar da conspiração, e lá na frente ele acabou se tornando o segundo do reino todo do Império Medo-Persa. Então, além dessas lições, muitas outras nós tiramos desse livro. Eu gostaria que você lesse com calma em casa, os detalhes, né, os capítulos, cada versículo, meditasse, porque Deus nos ensina através da sua palavra muitas coisas. Então, espero que você tenha aproveitado, que você tenha gostado. Se você gosta do canal, dê a sua curtidinha, coloque o sininho para que você toda semana receba ali uma orientação, né? Sempre tem uma palavra, um estudo para você. E eu espero que Deus possa te abençoar com isso. Que você tenha uma semana de vitória, que a sua família seja abençoada, que todos os desejos do seu coração sejam cumpridos. É o que eu peço em nome de Jesus. Então, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, pessoal!